E aí galera, tranquilo? Vamos falar hoje do MCU, o movimento circular uniforme. Como é que funciona isso aqui? Imagina um corpo girando ao redor de um centro numa trajetória circular. Por exemplo, vamos imaginar se eu tiver um barbante aqui e amarrar uma pedra na ponta e começar a girar. Isso é um bom exemplo do movimento circular. Se eu mantiver uma velocidade de rotação constante, significa que esse meu movimento ele é circular e ele também é uniforme. Beleza, então está aqui a situação de maneira mais genérica, simplesmente um corpo que está dando volta ao redor desse centro. Que tipo de análise a gente consegue fazer pensando na física sobre o movimento desse corpo? Primeiramente, eu sei que ele tem uma velocidade e essa velocidade ela possui módulo constante. O que significa isso? Se aqui a velocidade é 2 metros por segundo, aqui também vai ser 2 metros por segundo. O tamanho do vetor, o módulo dele não está variando com o passar do tempo, está girando assim no sentido anti-horário. Porém, eu tenho uma variação da velocidade, eu tenho variação na direção do vetor velocidade. Ele sempre vai estar tangente à trajetória, ou em outras palavras, ele sempre vai fazer 90 graus com o raio da minha trajetória. A questão é a seguinte, se eu conheço de inércia, se eu tenho noções de lei de Newton, eu sei que a tendência desse corpo que está com velocidade para lá é continuar indo para lá. Então, se essa velocidade está girando, o vetor está girando com o passar do tempo, tem alguma coisa puxando esse corpo para o centro, tem alguma coisa entortando sempre essa velocidade para que ela fique sempre tangente à trajetória. Eu chamo esta coisa, essa força que age sobre o corpo para manter ele na trajetória circular, eu chamo de força centrípeta. E essa vai ser a força resultante do movimento. E se eu tenho força resultante, eu também vou ter uma aceleração. E lembra que a aceleração sempre aponta no mesmo sentido e mesma direção da força resultante. Então olha só, se eu tenho uma força centrípeta, eu também vou ter uma aceleração centrípeta. Assim então eu tenho os vetores agindo aqui nesse meu movimento circular uniforme. Cuidado com a notação, notação não, mas digamos com o conceito de força centrípeta. Tá? Ao centripetar, não estou dizendo centrifugar. Isso é um erro muito comum também. Centrípeta significa uma força que aponta para o centro. Veja que essa força aponta para o centro e não para fora. Tá? A força neste caso é centrípeta, que é ao contrário de centrífuga, que aponta para o lado oposto, para o sentido oposto do centro. Ela foge do centro. Belezinha? Vamos falar então de algumas outras propriedades desse movimento, para a gente conseguir elucidar como calcular esses vetores que eu desenhei aqui para vocês. Primeiro conceito que a gente vai ter é o conceito de período. Ele é um conceito bem tranquilo, tá, pessoal? Período é o tempo que leva para esse corpo completar uma volta ao redor deste centro. Eu chamo isso de período e a unidade que eu uso é o segundo. Então eu posso levar 10 segundos para completar uma volta, 2 segundos para completar uma volta, por exemplo. Além disso, a gente vai ter o conceito de frequência. Frequência vai ser o contrário do conceito de período. Como assim o contrário? É o inverso do período. Frequência vai ser quantas voltas eu completo a cada segundo ou a cada minuto, dependendo da unidade que eu utilizar. Então, enquanto período é o tempo para completar uma volta, frequência é o número de voltas por unidade de tempo. A gente pode pensar também que o período e a frequência um é o inverso do outro. Eu posso dizer que período é igual a 1 dividido pela frequência e que frequência é 1 dividido pelo período. Isso aqui é a relação entre essas duas grandezas. Ou seja, se o meu período é 2 segundos, significa que eu levo 2 segundos para completar uma volta. Se eu levo 2 segundos para dar uma volta completa, quantas voltas por segundo eu completo? 2 segundos para dar uma volta, meia volta por segundo. Frequência é 1/2. Se eu colocar na equação dá certinho, a frequência é 1 dividido por 2, que é o período nesse exemplo que eu estou dando para vocês. Frequência também pode ser medida em uma outra unidade. A gente está pensando aqui em frequência como sendo voltas por segundo, que a gente chama de Hertz, representa com Hz, mas a gente também vai ver muitas vezes a frequência expressa por rotações por minuto. Se eu olhar no painel do meu carro, vai ter ali a frequência de giro, no conta-giro do carro, eu tenho a frequência de giro do motor, que é representada em rotações por minuto.
Como é que a gente faz a conversão de uma unidade para outra? É bem simples. Sendo Hertz uma rotação a cada segundo e RPM uma rotação a cada minuto, se eu estou girando uma volta por segundo, em um minuto eu dou 60 voltas. Então 1 Hertz é a mesma coisa que 60 rotações por minuto, 60 RPM. Se eu quero passar de Hertz para RPM, multiplico por 60. Se quero fazer o contrário, divido por 60. Tendo isso daqui estabelecido, a gente consegue começar a definir essas grandezas aqui. Vamos começar pelo conceito de velocidade. Pessoal, velocidade não é distância ou deslocamento pelo tempo? Concorda comigo que esse bonequinho aqui, ó, ele vai dar uma volta a cada período? Lá da geometria, concorda que essa distância que ele está percorrendo aqui, ó, essa distância ao longo desse círculo é 2π vezes o raio? Então a velocidade vai ser o quê? A distância sobre o tempo, 2πr dividido pelo período. Lembra que essa velocidade vai estar em metros por segundo. O que mais que eu posso dizer? Como eu sei que período e frequência são grandezas inversas, dividir algo pelo período é a mesma coisa que multiplicar pela frequência. Então eu também posso dizer aqui que a velocidade vai ser 2π vezes raio vezes frequência. Veja aqui, ó, que eu tenho a mesma equação, só que ao invés de escrever em termos de período, eu escrevi em termos de frequência, vai dar no mesmo. O que mais que a gente tem aqui? Aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta não vou deduzir para vocês aqui, mas saiba que vai ser esta velocidade linear, que é a velocidade com a qual eu percorro a circunferência, ao quadrado dividido pelo raio. Lembra de sempre botar raio em metros, tá, gente? E velocidade sempre passa para metros por segundo. Aceleração centrípeta, como qualquer outra aceleração, vai ter unidade em metros por segundo ao quadrado. E por último, a tal da força centrípeta. Lembrando lá da segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Então a força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. Lembra que força eu vou medir sempre em newtons e massa em quilograma. Juntando essas duas equações, eu tenho essa equação que é extremamente útil, muitas vezes cobrada em provas, é cobrada na escola, de que força centrípeta é massa velocidade ao quadrado dividido pelo raio da circunferência. É isso então, pessoal. Se gostou, lembra de curtir esse vídeo, te inscreve no canal e compartilha com os teus colegas. E nos vemos no próximo vídeo.